Olá, sejam muito bem-vindos. Este é mais um episódio do Nós e RH, o videocast da prática trabalhista e sindical do Matos Filho. Eu sou a Erika Seddon. Eu sou o Solon Cunha e juntos recebemos profissionais de recursos humanos para o diálogo sobre as transformações do mundo do trabalho. A ideia desse bate-papo surgiu da nossa percepção sobre a velocidade das transformações nas relações de trabalho e na forma de se trabalhar, o que sem dúvida vem sendo muito impactado pelos avanços tecnológicos, que muda a nossa relação com o mundo e a nossa relação com o trabalho. No dia a dia da prática trabalhista e sindical aqui no Matos Filho, nós somos provocados pelos nossos clientes a pensar diferente, a pensar soluções jurídicas para acomodar as situações das novas formas de relações de trabalho, em especial a nova tecnologia. Por isso, resolvemos puxar a cadeira para esse grupo de recursos humanos, para essas iniciativas relacionadas ao bem-estar, à diversidade, à inclusão, ao trabalho remoto e falar de vários outros temas. E hoje recebemos aqui a Renata Delbove, executiva de recursos humanos, que hoje está na cadeira de diretora executiva de RH, sustentabilidade, governança na Pernambucanas, tendo passado pela Hering, Cogna e Citibank. E ainda trabalha como conselheira e cofundadora no programa de certificação para conselheira ambiental na GoNew. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Fico muito honrada pelo convite e poder participar também para transformar cada vez mais as práticas de recursos humanos. Muito obrigado. Nós gostaríamos de começar com um breve relato aí a respeito dos seus desafios na Pernambucanas, né? Para que os nossos ouvintes saibam, eu peguei aqui alguns dados, né? A empresa foi fundada em 1908, quer dizer, uma empresa do século passado, né? Em 1908. E hoje atua em quase todo o Brasil com mais de 12 mil colaboradores. E nós aqui ficamos pensando, né? Somados esses 12 mil colaboradores com os terceirizados, aí deve ter a parte de segurança, manutenção, limpeza. Quer dizer, quantas pessoas são impactadas pelo seu trabalho? Além dos colaboradores, os terceiros, tem mais as famílias também, né? Então, exato. Direto e indiretamente. Só não dá para estimar, mas pelo menos diretamente são os mais de 12 mil colaboradores e indiretos uns 50 mil, talvez. Contando todas as famílias em torno. Sim, fornecedores. Terceiros, fornecedores. Provavelmente umas 50 mil pessoas orbitam aqui no nosso ecossistema. Na cadeia de valor ali, é muita gente, né? Muita gente. E dentro dessa atividade da Pernambucanas, que é uma atividade nacional, acho que são poucas hoje as empresas de varejo com essa amplitude que a Pernambucanas tem no nosso território. Como é que isso impacta, essa geolocalização impacta no treinamento, na retenção de talentos? São culturas absolutamente diferentes, né? Sim. Acho que você falou super bem, são 116 anos de história. Aliás, são poucas nacionais tão longevas e centenárias. Eu me orgulho de já estar na minha segunda na carreira. Então, brinco que talvez as centenárias eu tenha um grande carinho. E, de fato, é um grande desafio também, porque quando você pensa que nós temos mais de 480 lojas, 485 lojas, espalhadas em mais de 15 estados, além do Distrito Federal também, de fato, a gente está pulverizado em grandes capitais, mas também em cidades do interior de alguns estados. Então, chegar nessas localidades exige uma certa habilidade com tecnologia também, e muita conexão. E a tecnologia, eu fico muito feliz quando você trouxe na sua fala inicial a importância da tecnologia nisso tudo. Ela é uma das bases centrais, talvez um grande norteador para que hoje a gente consiga fazer isso. E chegar nos colaboradores, chegar nas pontas, chegar nessas cidades. Mas eu fico imaginando o seu dia a dia. Como é que você organiza o seu dia a dia? Porque uma hora você está com a chave ali, eu vou citar exemplos bem distantes, né? Você está com a chave ali no Rio Grande do Sul, conversando com todos os problemas que nós passamos ali pelo Rio Grande do Sul. De repente você muda para Manaus, né? Como é que é essa chave gerindo gente, né? Quer dizer, você é diretora de gente, pessoas. Como é que é essa chave? Como é que você se organiza? Eu fiquei curioso sobre isso. Primeiro a gente tem que ter um time em quem a gente confia. Então, profissionais hoje completamente
muito confiáveis, aos quais eu confio e delego também muita coisa, senão não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Lembrando que, acho que aqui cabe dizer também um pouco do desafio da função de um diretor de RH. Você não atende só a população, além de atender a sua área também, você atende o management da companhia, você atende a alta administração. Então, parte do meu tempo, e é uma parte considerável, eu coloco à disposição do atendimento dessa alta administração, que parece que não, são poucos, mas demanda tanto quanto os muitos da empresa. Todo mundo é criativo, né? Todo mundo muito tem criativo, muito. Então, parte do tempo está muito dedicada a isso. E aí não dá para delegar essa atividade, precisa ser eu mesma ali. Parte do meu tempo é cuidando do meu próprio time também, indelegável, então eu mesma cuido. E quando eu vou para o restante do país, quando eu vou para o restante da empresa, que aliás é todo o restante da empresa, eu preciso de times. E aí eu tenho todas as verticais. Então, primeiro, treinamento e desenvolvimento. Então, eu tenho um time fera com uma plataforma que hoje consegue dar suporte para a gente. E é incrível essa plataforma e como a gente consegue chegar com todos os programas de integração para novos colaboradores, cursos e programas técnicos ou capacitação, script de vendas também está nessa plataforma. E a gente coloca a trilha obrigatória do início dele até o momento, até depois de 90 dias de empresa, como que funciona essa trilha obrigatória de integração e capacitação técnica. Então, essa é uma das vertentes. Segunda vertente é recrutamento e seleção, e de novo, então estou puxando muito o viés aqui de tecnologia, porque eu gostei dessa provocação. Eu gosto dessa provocação, mais do que tudo, eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu sou técnica em processamento de dados. Então, eu hoje tenho provocado, inclusive, os meninos do meu time, que eles precisam fazer Python. Mandei 2 estudarem Python, eles ficaram felicíssimos, estão estudando, porque eu acredito muito nessa simbiose, que hoje não é mais lá e cá, é tudo junto. Então, voltando para recrutamento e seleção, a gente tem uma plataforma proprietária, chama Vem para a Família, por isso que quando eu falo também que não são só os colaboradores, nós somos uma grande família, e todo o processo de recrutamento e seleção é feito por essa plataforma. Inclusive então, área de vendas. Inclusive área de vendas. Que é incrível. Que é a gente tem um turnover. A gente tem um turnover de varejo. Que é natural do mercado. Que é natural do mercado, então todo ano a gente vira praticamente 50% da empresa dentro dessa plataforma. E aí é ótimo, porque essa plataforma também dá flexibilidade para a gente acelerar a esteira de contratação. Então, eu consigo ter o controle de todo o processo com a plataforma, com a esteira, mantendo o padrão. Tem área de remuneração, e aqui a gente tem que estar muito conectado com o mercado também, porque hoje, principalmente, o turnover está mais acelerado do que o normal e muito advindo dessa nova geração. Eles, de fato, têm uma característica, eu falo que é uma característica super importante que a gente ainda não aprendeu 100% a lidar com ela. Precisamos começar a dialogar mais com essa nova geração que tem características muito importantes para a gente aprender junto. Então, e com características diferentes, o nosso processo também precisa ser mudado. Então, tem remuneração cuidando de todo isso imbróglio e tem sustentabilidade também do outro lado, que é uma cadeia super, hiper importante, por ainda mais nós, que estamos dentro da cadeia da moda, do têxtil, e a gente também tem uma financeira. Então, esse é o ecossistema. Confecção, têxtil, financeira, vendas, varejo. Então, o meu tempo é Quantas dividido... gerações você tem lá? Você tem ideia? 4 gerações. Eu tenho os baby boomers, eu tenho X, eu tenho Y, tenho Z, e estou estimando que daqui uns 4, 5 anos os novos jovens aprendizes já cheguem com alfa. Então, daqui uns 4, 5 anos a gente vai ter as 5 gerações, mas hoje 4. Como que você gerencia, né, as relações, enfim, as percepções? Como que você lida com essa dificuldade? Eu vou dizer que ainda estamos aprendendo. Eu digo que essa nova geração ela traz muito insumo importantíssimo para a gente aprender a como lidar com eles. Eu não digo que eu sou a mestre nesse assunto, até gostaria de saber mais, mas ainda como ecossistema de RH, e não só na Pernambucanas, mas como ecossistema de RH, a gente ainda está começando a dialogar, que é uma geração que está chegando agora no mercado de trabalho também, para a gente conseguir aprender e trazer isso justamente para dentro do mesmo barco, para que todas as gerações se interrelacionem. Mas acho que para início de conversa, antes de tudo isso, precisa ter muito respeito. Então, a gente primeiro fala muito, muito, muito a respeito do respeito dentro da empresa.
E formação de liderança também. A gente precisa ter um programa de formação consistente em liderança. É a chave principal de todo esse ecossistema e esse respeito entre as gerações. A gente acredita muito nisso. É o que eu acredito também, pauto todos os dias. Formação de liderança, formação de liderança. É interessante porque essa sua colocação me faz outra provocação, né, para mim. Porque nós somos sempre consultados aqui na empresa para montar planos para evitar o etarismo, né? Para preservar essa cultura da liderança, dos mais experientes, etc. E a sua questão é ao contrário, né? Você já tem esta cultura e está formando novos líderes. Quer dizer, é uma inversão do que o mercado carece, vamos dizer assim. E é orgânico. Não é impulsionado. Interessante. E vou além, quando a gente fala de diversidade, nós fizemos o primeiro censo de diversidade da Pernambucanas esse ano e os números são sempre expressivos, principalmente quando a gente se propõe a fazer algo, nós conseguimos 94% de participação no censo, o que é um número que, nas minhas experiências anteriores, eu ficava lá, por favor, preencha uma pesquisa de clima, e quando eu conseguia 70%, eu já soltava fogos de artifício. E aqui, sem muito esforço, a gente conseguiu majestosos 94% de participação. Não, isso não existe. Não existe. Eu posso te garantir, porque eu vejo isso nos nossos existe clientes. Sim. Na Pernambucanas e eu posso provar. Reflete a confiança que os empregados têm na gestão. E desses 94, 93 dizem exatamente isso, que eles se sentem muito confortáveis em trabalhar lá e serem autênticos no ambiente de trabalho, o que traduz a diversidade também. Então, 74% da nossa população hoje é feminina. Eu brinco que a gente tem que fazer a diversidade ao contrário daqui a pouco, então tem que começar a incentivar também a contratação equânime também para os homens, mas enfim, hoje, por isso que eu falo que é orgânico, então 74% já é por população mais feminina, né? Então são mulheres. Desses 74, 68% dessas mulheres estão em cadeiras de liderança, então coordenadoras, inclusive gerente dentro do próprio centro de distribuição, que via de regra é um ambiente um pouco mais masculinizado, então a gente também tem gerentes dentro do nosso centro de distribuição. Lojas, seguramente, dentro do nosso escritório corporativo também. E a gente também tem representatividade da própria população negra, então os autoclassificados, autodeclarados, obrigada, como pretos e pardos, a gente tem hoje 62% da nossa população. E aí um número que esse sim, não me orgulho dele, mas é um número que a gente precisa trabalhar bastante ainda, mas está em crescimento. Nós temos dentro desses que se autodeclaram pretos e pardos, 45% em posições de liderança. Então, é um número importante, não é desprezado, aliás, não é desprezível, é um número que a gente precisa trabalhar. Isso, por que é muito bom, né? Você começou falando sobre etarismo, então eu estou puxando a sardinha para poder falar da diversidade. Isso acaba traduzindo também quem é o cliente Pernambucanas. Então, via de regra, o que a gente chama, né, a shopper é uma mulher, então a gente tem conexão com essa mulher no dia a dia. A gente, além de estar nas grandes capitais, nos centros, a gente também tem nas regiões mais periféricas, então eu também converso com a população mais periférica, porque eu contrato pessoas dessas regiões e gero renda e faço economia circular dentro dessas próprias regiões onde eu estou presente. Então eu falo que a Pernambucanas ela tem a cara do nosso cliente e vice-versa. E loja de rua, que é uma coisa que hoje em dia é mais difícil de... E loja de rua, que atende também essa população. Você está totalmente ao contrário do que todo mundo pensa. Né? E loja de rua. Mais da metade das nossas lojas hoje estão na rua. É isso mesmo. Que incrível, que incrível. Diversidade é sobre isso, né? Você refletir a sociedade dentro de casa, né? E com isso gerar as oportunidades justamente para fazer com que a economia rode, gire e encontrar oportunidades para a própria empresa também crescer. Fala um caso de sucesso aí, além do treinamento, que é um ponto de sucesso em tecnologia, né? Que algumas empresas chamam de academia. Lá você vem para academia. A plataforma chama Vem para a Família de recrutamento e seleção, mas o outro é Academia do Conhecimento. Academia do Conhecimento. Fora esta, que é um sucesso, o que você poderia relatar para nós como um caso de sucesso? Vou contar outro caso de sucesso, mas eu ainda queria falar mais da nossa Academia do Conhecimento também, aproveitando, já que você tocou no tema. Então, além da formação de todos os nossos líderes e dos nossos gerentes que nos abastecem durante o ano todo, principalmente na época de demanda alta do varejo, a gente agora está investindo bastante em inteligência artificial. Então, já fizemos 4 treinamentos por inteligência artificial com curadoria humana. São treinamentos ainda de cunho mais soft skills,
A gente ainda está entendendo como a gente vai para os de capacitação técnica também, mas isso está trazendo para a gente uma celeridade no processo de construção de conteúdo, curadoria. Sim, tudo. Eu saio de treinamentos que eu fazia de 3 dias, agora para meia hora eu tenho um programa pronto. E com curadoria do time interno. Então, ainda não é um case de sucesso, mas 4 eu já considero que é um bom número. E estou muito feliz com essa trajetória, com essa jornada que o time está conduzindo. Então, eu falo que sou bem orgulhosa também, porque são nesses ensaios de acertos e erros que a gente também vai mirando para o futuro. Tem a própria plataforma do Vem para a Família, mas eu diria que, para além disso, a gente hoje consegue colocar 11 janelas de admissão em loja ao longo do mês. Estão pensando que o mês tem 22 dias úteis, 20 dias úteis. A cada dia sim, dia não, eu estou trazendo levas de admissão para dentro de casa também. Quer dizer, você não tem aquela história de que só entra uma vez por mês. Não. E aí o time fica todo nervoso porque está faltando gente. Exato. Eu não tenho a pressão da ponta, porque sabe que se não for na janela daquele dia, daqui 2 dias está entrando, tudo depende da entrega da documentação das pessoas também. Isso para a gente foi um case, foi implementado há cerca de 1 ano atrás e já gerou alguns benchmarkings em outras varejistas também. Porque eu não tenho a pressão dos gerentes, preciso de gente, estou perdendo venda, enfim, e atende, de certa forma, a demanda das lojas também. Mas liga na plataforma de treinamento, quer dizer, como você tem essa esteira pronta, é muito fácil você pôr gente para dentro, treinar e fácil depois está pronto, né? Exato. Mas as coisas se complementam, você consegue ter uma dinâmica melhor. Agilidade por isso. Então, ele já passa pela plataforma, tem os dados dele, o cadastro, faço a admissão, quando ele entra, ele está na nossa plataforma de engajamento. Eu não vou nem falar o nome, porque é uma plataforma sensacional que está sendo descontinuada pelo mercado, então a gente está no momento de trocar de plataforma. Mas esse é um outro case de sucesso também, quando eu olho para a parte de comunicação interna e engajamento. Hoje a gente consegue falar com 100% dos colaboradores por meio dessa plataforma. E é incrível como eles mesmos, os próprios colaboradores, abastecem ela de conteúdo. Então, quando tem uma promoção em loja, colaborador que virou de líder para supervisor, ou supervisor que passou no programa de trainee, ou trainee que assumiu uma nova loja, vira como uma plataforma, inclusive, de reconhecimento. E todos os comunicados centrais da companhia, eles são enviados por essa plataforma. Então, eu tenho tudo ali concentrado. E a gente até ganhou, há alguns anos atrás, alguns prêmios pela própria empresa, dona da plataforma, sobre o nosso engajamento. Assim, o quão incrível é. Até hoje eu não encontrei ninguém tão engajado. Para o bem e para o mal, até contando aqui uma anedota para o mal, resolvi mudar a data do pagamento de variável, do famoso PPR, no começo desse ano. Estava tudo certo. Estava tudo certo, porque estava dentro da data prevista no sindicato, e eu resolvi, ao invés de pagar em março, como tradicionalmente era, eu coloquei para 15 de abril. A data do sindicato, da meu acordo coletivo, era 30 de abril. E aí a gente soltou um comunicado, live com o presidente e a diretoria, no dia 15 de abril, para falar sobre o pagamento de PPR. E por que por bem e por mal? Do mesmo jeito que a gente tem as pessoas falando, parabéns, você foi promovido, a gente tinha lá. Como assim, empresa? Para mudar a minha meta, para baixo vocês não mudam, né? Mas para mudar a data do pagamento mais para frente, vocês estão mudando. Não estou entendendo. Então, foi muito legal, porque foi uma forma também da gente ouvir os próprios colaboradores, eles se manifestaram publicamente. Óbvio que a repercussão disso eu voltei para trás e mudei a data novamente para onde tradicionalmente estava organizado já, onde eles já imaginavam que ia ser pago. E qual você acha que é o próximo impacto da inteligência artificial no setor de RH e no varejo? Sabe que eu tive recentemente no LinkedIn assistindo uma palestra, aliás, foi incrível essa palestra, e na ocasião o palestrante dizia que há uns 20 anos atrás a gente começou o advento do CRM, marketing de performance, mídia, e que marketing era a bola da vez, o protagonista, BI, dados, análise. Há uns 10 anos atrás, o advento do ágil, né? Então, tudo era cultura ágil, agile, transformação digital, enfim, e tecnologia foi o auge até então. E que ele acredita que, nesse momento, está na hora do recursos humanos se tornar o protagonista dessa jornada. Porque a inteligência artificial é muito menos sobre o que você vai perguntar, ou o que você vai pedir para ela fazer, mas o como você vai pedir para ela te ajudar no dia a dia. Que não adianta nada. Hoje ele tem visto, exemplo que ele mesmo deu,
de empresas pedindo para a inteligência artificial fazer análise sobre os demonstrativos de resultado da companhia. Mas isso você não está extraindo o máximo potencial do que você poderia ter. Assim, você está fazendo um fluxo atual com uma inteligência que pode te levar para o futuro. Então, não é sobre isso. Não é pegar o seu fluxo atual e colocar a inteligência, senão remodelar completamente esse fluxo a partir da inteligência artificial generativa. Então, e eu concordo 100% que, no final das contas, nós de recursos humanos somos os responsáveis em não só essa mudança de cultura, né? Então ser o protagonista, o levantador dessa bandeira de precisamos mudar a cultura, a forma como as pessoas trabalham. Então não é sobre perder empregos, e sim sobre como remodelar os empregos. Sim. Tem algumas pesquisas que dizem, inclusive, que muitas profissões ainda de 2030 ainda nem foram criadas. Então a geração alfa, que chega daqui 4, 5 anos no mercado de trabalho, muito provavelmente as profissões deles ainda, grande parte não foram criadas. Estão sendo nativos digitais. E que, para além, né, da forma como você interage com isso, muito se fala de educação também. Então, quando você coloca palavras que são muito parecidas, mas com sentidos completamente diferentes, e pede para a inteligência artificial extrair o resultado para você, ela pode ir de norte a sul, numa velocidade que você pode cometer graves erros em tomadas de decisão, inclusive. Então, muito se fala sobre uma boa base de educação, e aqui falando de base de educação mesmo, como saber corretamente o uso do emprego das palavras correto, gramática literalmente, até a forma de pensar e cultura. Então, é uma bandeira super importante. Eu acho que tem muitas empresas que ainda estão tateando sobre como evoluir nesse tema. Então, que nem eu, falei que eu coloquei treinamento para ser feito, mas no meu próprio processo. Então, até fazendo uma autocrítica, né? Eu poderia mudar completamente o processo, mas não, eu pedi para ele fazer para mim no meu fluxo atual. Então, é sobre a gente também mudar a forma de pensar. Mas aí você vai surfar nessa onda, porque eu também assisti uma colocação de que essa juventude não tem muita afinidade com a língua e com a gramática, com muito, vamos dizer, um excesso de termos, né? A pluralidade de palavras, de frases gramaticais, os idosos ou mais experientes tem mais. E você, com esse seu corpo administrativo de gestão que tem essas pessoas, vai surfar melhor nessa onda, eu acho. Exatamente isso. É a nossa grande arma secreta. Brincadeiras à parte, mas é isso que eu tenho ouvido também, Solon. Justamente, hoje, a nossa base de educação é uma base que carece de alguns aprendizados versus uma base de educação de gerações anteriores que são muito mais preparadas justamente para o uso coloquial de algumas palavras. São preparações diferentes. Né? No fim do dia, são preparações diferentes. São formações distintas. Formações distintas, que no seu caso vão se completar. Isso que é interessante. E que volta à pergunta, inclusive, da Érica, né? A beleza da gente ter gerações diferentes interagindo dentro da empresa e a beleza da diversidade das pessoas se complementando também em relação aos aprendizados. E como é que você vê essa relação das empresas com inclusão, diversidade? Você trabalha em conselhos também, raças, idades, ambiente de trabalho. Você tem algum programa específico? Como é que você gere isso? A gente, depois do censo, onde a gente conseguiu mapear a nossa população, então eu comentei um pouco sobre mulheres, eu comentei um pouco sobre a população negra. A gente também tem hoje um grupo, aliás, a gente também conseguiu constatar no nosso censo uma grande população LGBTQIAP+, e mais de 15% dessa população hoje estão em cargos de liderança. E aí, tentando responder aqui a sua pergunta, como é que eu vejo isso, né? Como eu não tenho muitos dados de comparação, principalmente porque esse não é um dado coletado no IBGE, não vou lá e consigo comparar isso. Então, hoje eu não sei se 15% é um número bom ou é ruim, mas é o meu número. E fora isso também a gente tem mais de 280 pessoas que são trans dentro da companhia, que se sentiram muito confortáveis em fazer a mudança de sexo dentro da própria empresa, se sentiram acolhidas, a gente acolheu, a gente conseguiu participar desse processo, ou durante o momento em que elas estavam lá, ou quando elas vieram já a partir da mudança. Então, tudo isso para Pernambucanas é muito orgânico e isso emergiu a partir do censo também. O que nós fizemos posterior ao censo? Nós criamos 4 grupos de afinidades. Então, grupo de mulheres, grupo de pessoas com deficiência, grupo de negros e o grupo LGBTQIAPN+. E hoje eles têm encontros mensais e
bandeiras eles levantam. Então, agora, mês da consciência negra. Então, a gente tem um grupo de negros fortemente atuando sobre ações de letramento. Mês da mulher, a gente teve o grupo de mulheres atuando fortemente sobre ações para mulheres, letramento. São ações afirmativas. São ações afirmativas. Isso é muito legal. Uma política, por exemplo, que hoje nós temos dentro da empresa, levantado pelo grupo de mulheres, é gerentes de loja. Quando elas engravidam, o que eu faço com essa gerente? Ela fica 4 meses após gestação em licença. E quando ela volta, muito provavelmente essa cadeira de gerente da loja que ela estava anteriormente já está ocupada, porque eu tenho que fazer as vendas rodarem. Então, antes dela sair, quando ela decide contar para o gestor sobre a gravidez dela, ela tem uma conversa super aberta e franca e o gestor questiona, mas você tem interesse em permanecer nessa loja, nessa cidade, ou você tem interesse em migrar para outra cidade? E sempre que possível, quando nós temos oportunidades, a gente movimenta a cadeia inteira para atender a necessidade dessa mulher. Então, recentemente, estive em Salvador, tinha uma grávida lá em Salvador, ela manifestou desejo de voltar para São Paulo, agora ela voltou da licença maternidade, está com uma loja, assumiu uma loja aqui em São Paulo. Então, os grupos de afinidades dão muito suporte para isso. E quando você pergunta, né, das empresas, eu acho que hoje o orgânico é muito importante, mas também quando isso não vem via orgânico, a gente precisa incentivar. É importantíssimo a colocação de metas e sempre na linha do que a gente comentou, Érica, ter a representatividade do nosso cliente também. Justamente para a gente ter a sensibilidade de para onde a gente está indo, quais são as necessidades. Então, quando me perguntam, Renata, mas eu vou começar com um grupo de LGBT ou eu vou começar com um grupo de mulheres? Primeiro, olha quem são os seus clientes, olha como está a sua população interna, faça um bom censo. O ideal é que chegue a 94% de participação, se possível. Mas faça um bom senso internamente antes de sair criando as ações. E foi por aí que a gente começou. Censo, grupos de afinidades, e aí a gente foi entender onde, de fato, nós tínhamos algumas deficiências para colocar metas. Então, a gente participa também do Pacto Global da ONU hoje. Então, a gente está nas iniciativas de Elas 2030, a gente está nas iniciativas de raça também. Então, a gente está em algumas iniciativas. Então, se filiar a movimentos que estão atrelados à ODS também já é um bom caminho. Sem dúvida. Fantástico. Você sabe, Renata, que eu estava num evento agora em Nova York e daí, antes do meu painel, a gente recebeu representantes do Departamento de Equality and Opportunity do governo dos Estados Unidos, né? E lá a discussão, eu fiquei muito impressionada como a discussão é completamente outra, né? Por conta daquela decisão da Suprema Corte sobre o ingresso de pessoas negras nas faculdades, se formou um entendimento que qualquer ação afirmativa que você privilegie alguém por conta de uma característica pessoal, desprezando, né, enfim, as capacidades técnicas dessa pessoa, seria uma medida discriminatória, que é uma discussão completamente diferente do que a gente tem aqui. Exato. Né? Exato. Então, assim, é muito... Aqui a gente fomenta, a gente está esperando que as empresas tenham realmente esse olhar para a sociedade, para espelhar essa sociedade dentro de casa, né? Mas quando você consegue fazer isso organicamente, você não força a curva, né? Exato. Você não, é um incentivo espontâneo. Agora tem um ponto importante que você traz, que iniciativas para RH, que nós fazemos na Pernambucanas e é super positivo, eu já fiz em experiências anteriores, eu tenho visto muitos RHs fazerem também, é você suprimir do currículo, principalmente quando você entrevista um candidato, antes de mandar para o gestor, você pede para o candidato ou refaz o material dele, suprimindo algumas informações como escolaridade, em qual faculdade ele se formou, qual bairro ele mora. Então, assim, eu não mexo no material dele, mas eu refaço um relatório meu para o gestor, suprimindo algumas informações que, para o gestor, seriam características desnecessárias. O gestor não precisa saber onde ele mora. O gestor não precisa saber qual a faculdade ele fez. Qual curso ele se concluiu, sim, mas qual faculdade ele fez, não precisa. Até para evitar vieses inconscientes. Vieses inconscientes, exatamente. Para fechar esse episódio, eu queria saber de você o seguinte: qual foi o pior conselho que você recebeu sobre gestão de pessoas? Já recebi alguns ao longo da carreira, mas todos esses alguns, o fundo era o mesmo. Vamos cortar pessoas, vamos cortar investimentos em pessoas são caras, então eu tento fugir desses conselhos ou de quem me aconselha esse tipo de coisa. Assim. Se você hoje quer manter uma empresa, primeiro respirando, funcionando, ativa
e com sustentabilidade a longo prazo, é inerente o investimento em capital humano. Por mais tecnologia que a sua empresa tenha, os criativos, as emoções, as criatividades, as emoções ainda vêm dos seres humanos. Então, não investir em pessoas, não investir em treinamento, não investir em capacitação, não investir em sistemas que façam a gestão de pessoas. Esse foi um dos piores conselhos que eu já recebi na minha vida. Corta pessoas. Muito bom, estou de acordo. Chegamos ao final de mais um episódio do Nós e o RH. Renata, muito obrigada pela presença, por compartilhar a sua experiência, enfim, toda a sua gestão, tudo o que acontece na Pernambucanas. Eu que agradeço super o convite, agradeço a oportunidade também, é um prazer estar aqui. Foi um prazer te receber aqui também. Muito obrigada. Bom, também vocês que nos assistiram até agora, sigam aí o nosso portal de notícias, as redes sociais do escritório e até o próximo episódio de Nós e o RH. Muito obrigado.